Oi pessoal, a gente está de volta aqui, mais uma quinta-feira, Pet Art com Lamarck, sempre às 11 horas da manhã. E aí a gente já vai começar agora com algumas peças de Natal, para dar tempo da gente organizar a nossa casa, deixar tudo arrumadinho. E a gente sempre pede para vocês entrarem lá no nosso canal no YouTube, dar um like, deixar um recadinho no vídeo, para receber também os avisos dos nossos vídeos, e a página aqui do Facebook, que é o Pet Art com Lamarck, que a gente sempre posta os vídeos por aqui também. Hoje, uma aluna minha que me levou essa peça e eu gostei, achei interessante, que daí dá pra gente deixar o nosso banheiro também arrumadinho, né? Esse aqui eu fiz com tecido de Natal pra gente aproveitar essa época. Então ele tem essa amarração aqui atrás e é um porta-papel higiênico, tá? O que ela me levou não tinha fundo, então era só uma voltinha assim, sem um fundo que você encaixava e tirava a capinha. Eu preferi fazer assim com um fundo, e também a gente pode usar ele como um saquinho para presente, porque assim, aqui eu vou ensinar para vocês esse tipo de acabamento, tá vendo? Ó, que não tem, não fica as costuras, ele não tem forro, porque o objetivo é a gente fazer uma peça com um custo menor, né, para poder ou presentear, ou até mini panetone, para quem vende panetone e quer fazer, é uma embalagem muito legal, ó, que cabe um mini panetone dentro, para as crianças, para colocar chocolate, para colocar doce. Então aí vocês fiquem à vontade para usar como quiserem. E aí a gente vai ensinar essa costura, que fica sem acabamento aqui dentro, mesmo não tendo forro, né, e essa outra costura também, que ela não aparece nem aqui e nem fora, que é a costura francesa, que a gente faz esse acabamento quando a peça não tem forro, tá? Eu trouxe aqui hoje pra vocês uma peça que a gente já usou num programa no Ateliê na TV. Quem usou foi a Camila, tem o link aqui embaixo, ó, os meninos colocam pra gente, e ela fez uma almofada para colocar pipoca e refrigerante. É uma ferramenta que ela veio para ser usada do pessoal que faz cartonagem, scrapbook. Então ela, no começo, né, era usada para papel. Então eu tenho aqui todos os ângulos dela, ó, ela tem a marcação. Esse meu fundo aqui, desse molde, o tamanho desse círculo é de 14 centímetros. Então, para quem não tiver aí como imprimir o molde, que a gente vai deixar tudo, é um círculo, desculpa, com diâmetro de 14 centímetros. E eu tenho aqui nessa minha peça, ela vem assim, vem esse gabarito, uma base de corte e esse estilete que tem o refil aqui embaixo das lâminas, tá? E tem uma marcação, não sei se a gente vai conseguir mostrar, tem as marcações aqui, ó. Então, pro círculo de 14 centímetros de diâmetro, a gente vai usar aqui, ó, o 140. Então, cada bolinha dessa, cada furinho desse é um tamanho de círculo, de acordo com os milímetros que você quer usar. Ele vai até 15 centímetros, que é 150 milímetros. Então, encaixa aqui e vai. Como eu trabalho muito com tecido, a gente tentou e conseguimos adaptar essa ferramenta para o uso no tecido. Só que aí eu não vou usar a base de corte que vem com ela, que é uma base de corte para papel, e essa base de corte é adequada para esse cortador, que ele tem essa lâmina bem pequenininha, ó. É uma lâmina giratória, né? Ele precisa ficar solto, então ela é bem pequenininha. E essa base é para esse aqui. E nós temos aqui na Lamarck esse outro cortador, que o pessoal do scrapbook conhece bastante, que ela tem essa lâmina giratória aqui, tá vendo, ó? Então a gente conseguiu usar no tecido dessa forma, com a nossa base de corte normal e com esse cortador. Então eu vou procurar aqui, ó, 140, que vai dar 14 milímetros, apoio a minha mão e seguro firme, como se a gente estivesse segurando a régua mesmo de corte, ó. Venho puxando, tá? E o importante é segurar bem essa base, por quê? Porque é ela que vai esticar o meu tecido. Então, se o tecido não estiver firme aqui, ele não vai sair correto, ó. Então eu tiro, aqui ficou um pedacinho, eu vou tirar aqui com a tesoura, ó. E eu já tenho o meu tecido. Para quem trabalha com lembrancinha é muito legal, e para quem quiser usar essa ferramenta com o tecido no termocolante ou ele na entretela é mais fácil.
porque daí ele fica mais durinho e você consegue cortar com mais facilidade. Eu tenho aqui já cortado um tecido de 44 por 20, tá? Então, eu cortei ele, desculpa, 44 por 22, porque ele já tá dobrado, ó. Então, eu cortei 44 por 22 e dobrei essa bainha aqui de cima, que é onde a gente vai usar para fazer aquele acabamento. E eu tenho aqui o meu fundo, que eu já cortei com 14 milímetros, e eu vou usar a minha régua para cortar. Eu vou precisar de duas faixas. Primeiro eu vou acertar o tecido, né? Acertei ele aqui. E eu preciso de uma faixa de 7 centímetros e uma de 4 centímetros. Então aqui eu medi 7 centímetros a minha base de corte, seguro a régua e corto. Aqui é a mesma coisa. Meço 4 centímetros, dá pra usar aqui na régua mesmo. Posso tirar um pouquinho mais. Corto. Venho aqui e acerto os meus 4 centímetros. Tá? Que é pra a parte de cima e a parte de baixo. Esse aqui de 4 centímetros, eu posso dobrar ele ao meio e vincar pra dentro e pra dentro. Eu vou deixar ele dobrado como se fosse um viés, assim. Esse outro de 7, eu só vou dobrar um dos lados. Então, se eu quiser me basear aqui pela régua, pela base, eu venho e vou dobrar mais ou menos 1 centímetro. Venho acompanhando e vou dobrar. Eu vou no ferro, vou passar e vou deixar ele já todo certinho para vocês usarem aí. Venho aqui. Essa minha faixa tá maior do que 44. Eu posso cortar ela depois que ela já estiver costurada lá. Dobrei aqui. A dobra que a gente fala que é tipo viés, né? Que você dobra ela ao meio só pra acertar e vinca aqui, chegando no meio, encontrando no meio aqui, ó. Tá? Vem no ferro pra ficar bem posicionado. Aqui é a mesma coisa, vem pro outro lado e passo também aqui. Então eu vou costurar primeiro essa parte aqui de cima, ó. Então eu já fiz a minha marcação, né? Tenho marcado aqui. Agora eu pego essa mesma marcação e viro ela pra frente, ó, com a barrinha pro direito, tá vendo? Quando é no tecido assim, eu prefiro fazer assim, de dobrar pra trás e depois vir pra ficar reto, porque às vezes ele não fica tão certinho. A gente vai costurar a parte mais grossa. Então, o que que eu faço? Acerto, ó, bem na borda. Venho aqui, ó. Coloco direito com direito. Desculpa. Direito com avesso. Porque a gente sempre põe direito com direito, né, ó. Então, é o avesso no direito. E onde eu fiz aquela minha dobra, eu venho alfinetando. E aí, os dois tecidos precisam estar bem rentes um ao outro, para quando a gente costurar, ele já faça o acabamento. Ó, ela vai ficar certinha. E aqui também. Já alfinetado do mesmo tamanho, tiro o excesso. E aí eu vou pra máquina e vou passar uma costura o mais rente que eu conseguir aqui. Eu prefiro deixar a agulha no meio. Eu tô costurando palhinha branca aqui pra mostrar pra vocês, ó. E eu vou costurando aqui o mais rente que eu conseguir. E também aí vocês vão estar usando uma linha da mesma cor, né, do tecido, então não dá pra perceber nada essa costura. O mais rente que eu conseguir, tá vendo? Bem pertinho do final ali, até porque como a gente só fez uma bainha aqui dobrada com 1 centímetro, se eu não costuro ele na ponta, depois ele vai
soltar. Com a costura já passada, eu venho e dobro a parte de baixo, que também já vai fazer aqui o meu acabamento. Tá dobrada, eu vou passar só pra... Então essa parte de cima ela serviu para me dar o acabamento e eu não precisar usar mais tecido fazendo um forro. E ela vai me servir também como a canaleta do cordão encerado que eu vou passar aqui para fechar. Outra costura na borda. Agora eu preciso criar aqui uma canaleta que vai passar o meu cordão para fazer o fechamento dessa peça. Então, ou eu marco, se a sua máquina não desloca a agulha, eu posso marcar 1 centímetro para cima e fazer. Aqui eu vou deslocar a agulha toda para a direita. Então eu vou lá, ó, no meu máximo, coloco aqui em cima e passo uma costura, tendo como parâmetro a costura anterior, tá vendo? Então fica uma canaleta boa, ela precisa ficar larga assim para depois a gente conseguir usar o passo elástico aqui para passar essa parte. Aí, se vocês quiserem fazer como eu falei, se for só para o papel higiênico mesmo, e quiser fazer ele só assim, sem o fundo, vocês vão costurar da mesma forma esse pedaço de tecido aqui embaixo, ó. Uma costura embaixo, dobra a borda, uma costura embaixo e outra em cima. Aqui eu quis fazer com o fundo, já para deixar para vocês uma outra opção. Então, ó, agora a hora daquele fechamento que eu falei que é da costura francesa. Se eu for fechar ele do jeito que a gente costuma fechar, que é direito com direito, ó, tá aqui, direito com direito, eu passo uma costura aqui. Quando você fechar e franzir, ele vai aparecer essa parte sem acabamento. E não é legal, mesmo que seja só para usar como uma embalagem. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Vamos deixar ele avesso com avesso, não se assustem. E alfinetar. E eu vou passar uma costura aqui, do jeito que tá, avesso com avesso, aqui, ó. E a costura vai ficar aqui pra fora. Aí eu já mostro pra vocês que a gente vai conseguir esconder essa costura. Continuo deixando a minha agulha pro canto, pra ficar uma margem bem pequenininha. Não vou usar um pé de máquina aqui, porque quanto maior tiver a minha costura, maior vai ser o meu espaço pra esconder. Então, ó, tá vendo? E agora, eu vou abrir ele aqui e eu vou... Deixa eu ver a melhor forma para mostrar para vocês, ó. Eu vou embutir essa costura. Ela vai ficar assim. Então, eu viro a peça pro avesso, ó. Dobro aqui. Bem em cima da costura que eu passei. Aí, agora sim, eu vou deixar aqui a agulha no centro. Então, ele tá... A minha dobra tá aqui e pelo avesso eu passo outra costura rente em toda a minha lateral. Dá um retrocesso para não ficar. Então, o meu avesso ficou perfeitinho, como se eu tivesse um forro aqui para embutir, tá vendo? Não fica aquele feio. E aqui do direito... Agora a gente escondeu a costura que tava aqui, ó. Tá vendo? Então fica perfeitinho dos dois lados. E é uma ideia para quem quer fazer embalagem, para baratear o custo até, né? E aí eu vou marcar o meio aqui, dobro a peça mais uma vez e dou um piquezinho bem pequeno, só para ter uma marcação do meio. Faço a mesma coisa aqui, ó, com o meu círculo. Dobro ele ao meio, depois mais uma vez, venho só com a pontinha da tesoura, tiro aqui e tiro aqui, ó. Então, tenho também marcado
o meu meio aqui no círculo. Pego a primeira marcação, coloco direito com direito e coloco um alfinete. Aí pego a outra marcação, que vai dar aqui na peça e no fundo, também alfineto. Aqui vai ter mais uma, ó. Vai ter a marcação da peça e do fundo aqui do círculo. Coloco as duas, uma rente à outra, alfineto também. E aqui minha última marcação, tá? Posso colocar mais alfinetes aqui se eu quiser, para eu ficar mais segura para costurar, ó. Venho, acerto borda com borda. Aí eu vou pra máquina. Eu gosto de levar ele assim, ó. É mais fácil de costurar, que todos os alfinetes ficam pra fora. Também um pé de máquina, coloco aqui. Retrocesso começo e final. E vou costurar toda a volta. Como esse acabamento vai fundo aqui, então eu posso só usar uma tesoura de picote e fazer o acabamento com a tesoura de picote, que daí ele não vai desfiar. Ou eu posso também, da mesma maneira que eu fiz em cima, fazer aqui. E aí ele vai ficar com o acabamento pra dentro. Mas eu não tenho necessidade porque vai ficar no fundo e não vai aparecer. Então eu já tenho aqui o meu saquinho todo costurado com o fundo. Aí a gente pode pegar. Me perguntaram no outra aula o que era isso, né? É o mesmo imã que a gente usa aí, que todo mundo já está acostumado, e tem esse suporte para deixar as bobinas. E eu costumo deixar também as ferramentas que eu estou usando. Esse aqui é um passo elástico, ó, que eu vou ensinar vocês a mexer com ele agora. Você encaixa, que no meu caso é um cordão, encaixa e puxa ele o máximo que conseguir, ó. Ele vai travar aqui e você usa ele, é mais fácil de passar e não entorta, como às vezes a gente tenta passar com o grão. Eu abri aqui, ó, só o meu tecido vermelho, ó. Não vou pegar o tecido verde. Eu olho aqui dentro para garantir que não tá pegando, ó. Puxo e abro ele com o desmanchador, ó. Aí eu venho e encaixo. Aqui o meu passo elástico. E aí também é uma ótima opção esse para papel higiênico, se você fizer a toalha, como nós já mostramos aqui o pano de prato, tudo, você pode também fazer um kit para o seu lavabo, ó, ou para você presentear, ou para vender aí no final do ano. E pode usar outros tecidos e deixar para usar o ano inteiro, né? Então, ó. E aí uma outra dica que a gente deixa aqui é o seguinte, esse foi 22 por 44, a medida. Se você faz 44 por 50, já vira uma embalagem para vinho, para champanhe. Então, dessa dica aí vocês vão tirando todas as outras e manda pra gente aí as ideias que vocês tiveram, a peça que vocês fizeram, também pode mandar foto que a gente posta aqui, tá bom? Essa foi a nossa primeira dica de Natal, a gente vai ter mais algumas aulinhas aí pra frente. E esperamos o retorno de vocês. Manda aí alguma peça que vocês queiram aprender, alguma técnica. E toda quinta-feira às 11 a gente se encontra aqui.